Qual é o seu sonho? Eu acho que essa é uma pergunta que me persegue tanto quanto saber qual é o meu propósito de vida e que, de certa forma, ela faz a gente refletir bastante sobre o que nós queremos alcançar, o que faz a gente querer continuar, porque é aquela frase de que se você não tem é, uma meta, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E o sonho, ele nos diz um pouco sobre onde nós queremos chegar, porque ele meio que é algo que faz a gente sentir que a vida vale a pena ser vivida, né? É, é o ápice, talvez, muitas vezes, do que o que a gente quer alcançar, né? E eu reflito muito sobre isso, tanto quanto a pergunta, né, de se eu fosse morrer esse ano, no final desse ano, o que eu mudaria na minha vida? Se eu fosse morrer semana que vem, eu continuaria vivendo a próxima semana da maneira que eu vou viver ou eu mudaria alguma coisa nela? São perguntas que fazem realmente a gente é, parar, né? Por alguns instantes. Às vezes bem mais do que alguns instantes. E uma coisa que eu sempre penso é sobre o quanto o nosso a educação que a gente tem, né, as coisas que a gente aprende, elas deveriam ser diferentes, né? O quanto que eu gostaria, né, um grande sonho que eu tenho é esse de mudar a educação, a forma como as pessoas aprendem. Eu tenho um certo fascínio de entender sobre o sistema, né, educacional, de como que a gente aprende as coisas, né? Eu aprendi muita coisa sozinho, é, por muitas vezes não ter dinheiro para pagar um curso ou alguma coisa. Eu sempre tive acesso à internet, assim, desde os meus 10 anos, e eu usei muito desse tempo para aprender diversas habilidades, né? Por exemplo, hoje eu só toco violão porque eu tive internet. Hoje eu só edito vídeo porque eu tive internet para aprender e eu trabalho com isso. Hoje eu só sei inglês porque eu tive internet. E eu percebo que nós temos muito acesso hoje, mas tem tanta coisa na internet que ela suga a gente, né, para dentro desse buraco negro que a gente passa muito tempo fazendo nada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre essa minha vontade, esse sonho que eu tenho da educação, né? Porque, por exemplo, eu percebo que eu vim de um lugar pobre, eu não passei fome nem nada do tipo, mas morei em comunidade no Rio de Janeiro, morei em Bangu quase a minha vida inteira. E eu percebo que hoje eu só trabalho onde eu trabalho, eu só tenho a, a visão de mundo que eu tenho devido às coisas que eu aprendi sozinho. E que se não fosse pela internet eu teria uma vida completamente diferente. É, eu não teria aprendido violão, eu não teria aprendido edição de vídeo, eu não teria aprendido inglês, que são coisas que estão, assim, na minha vida de uma forma que não sei nem como colocar o quão importante elas são. É, e eu percebo que eu gostaria muito de trazer isso de alguma forma, porque, cara, quando eu paro pra refletir sobre o que eu aprendi na escola, é engraçado porque eu só aprendi a estudar depois que eu terminei a escola. Eu tinha prova toda sexta-feira, minha média era 7,5, a média da escola, né? Eu tinha que tirar 7,5 pra cima, então era bem puxado. É, e eu estudava, tipo, na quinta-feira pra fazer a prova na sexta e no sábado já tinha esquecido tudo que eu estudei. Não gostava de ler.
não gostava de praticamente nada dali da escola. É, e foi quando eu terminei a escola que eu comecei a realmente ler livros por interesse próprio, que eu realmente comecei a pensar sobre, nossa, inglês, que legal, eu vou tentar aprender, é, por ter esse acesso, né? E quantas coisas que eu paro pra pensar que foram importantes na minha vida depois, que eu deveria ter aprendido na escola e que não aprendi. O quanto de problema financeiro eu tive para entender que estudar educação financeira era importante e para questionar por que a gente não aprende educação financeira na escola. É uma coisa tão importante para a vida como um todo, né? Outras coisas que, por exemplo, esses assuntos que eu falei no começo, nessa filosofia mais aplicada para a vida, nessas essas questões interessantes do que é o ser humano, o que é um propósito, é, o, o conhecer a si mesmo, né? De uma maneira mais sobre seus sonhos e tal. E outros assuntos que são muito, muito importantes para a vida como um todo, que a gente poderia estar aprendendo ao invés de aprender Bhaskara. Não que Bhaskara não seja importante, se você for ser um matemático, se você for trabalhar com algo especializado dentro daquela área, perfeito. Mas, cara, eu não lembro qual que é a fórmula de Bhaskara. E eu lembro que eu passei horas e horas e horas estudando sobre isso. E, e coisas do tipo, né? Os idiomas, por exemplo, eu acho que são coisas que abrem tantas portas, tanto internas quanto externas, e que é tão importante, né? Você ter inglês hoje é quase. Você não ter inglês hoje para o mercado de trabalho é quase como é, ser analfabeto, dependendo da área que você for entrar, né? Se você é um programador, é muito importante ter inglês. Se você trabalha com internet como um todo, o inglês abre diversas portas. E não só dentro dessa parte externa, né? Mas dentro do interno, o quanto aprender um idioma tem suas vantagens, né? E o quanto que isso é negligenciado nas escolas como um todo. Cara, eu não aprendi nada sobre aprender idiomas de uma maneira eficiente na escola. Eu aprendi o verbo to be durante 3 anos consecutivos, sabe? É, então eu acredito que ter uma reformulação no sistema educacional como um todo é uma coisa que seria muito importante. E por onde começar, né? É uma coisa que eu tenho certeza que não importa, sei lá, eu deveria viver umas 3 vidas, até os 80 anos, para conseguir ter um impacto realmente significativo, para conseguir repaginar algo que está tão enraizado na sociedade assim. Muito estudo, muita coisa deve ser feita para fazer isso de uma forma realmente é, boa, né? Que vale a pena, que tenha sentido, que tenha resultado. E E eu penso sobre isso, né? O quanto que demora pra ter essa mudança. Mas ao mesmo tempo eu não tenho vontade de ficar parado, né? É como se você visse um titã na sua frente, um gigante, e você não soubesse por onde começar a enfrentar ele, mas que você sabe que também não pode simplesmente virar de costas e ir embora, porque senão ele vai crescer cada vez mais, né? É, então, o que eu penso é tentar trazer algo que seja mínimo, mas que seja algo, né, que crie uma semente, né? Então, respondendo a pergunta, né, qual o seu sonho que eu fiz no começo do vídeo, é, um dos meus sonhos, né, é esse. E por onde começar? O que eu penso é pegar algo que eu tenho um certo conhecimento e certo gosto também em fazer, que é o assunto de idiomas mesmo, e tentar trazer uma repaginação dentro desse ensino de idiomas de uma maneira que seja gratuita, né? Eu acredito muito que a educação de qualidade ela deveria ser de acesso a todos, é, e que talvez eu consiga trazer isso de alguma forma para dentro
dessa área que eu gosto tanto e que eu tenho certo conhecimento e que eu tenho vontade de me aprofundar mais, né? Então eu tenho criado um aplicativo que a ideia é que ele ensine idiomas de uma maneira diferente e de maneira gratuita, né? E que depois, futuramente, eu talvez consiga expandir para assuntos que eu também ache importantes, como a educação financeira que eu citei, né? A filosofia e outras coisas, né? É, o idiomas eu vejo ele como algo que mudou a minha vida, né? Hoje o relacionamento que eu tenho com a minha namorada, ele só é possível devido ao inglês que eu aprendi, por ela ser australiana. Se não fosse pelo inglês eu nem teria conhecido ela. O trabalho que eu tenho, eu só consegui por conta do inglês. Eu trabalho para uma empresa alemã hoje. E os amigos que eu tenho, né? As pessoas que eu conheço na cidade, que é uma cidade turística, eu só conheço por conta do inglês, né? Os livros que eu estudo, os canais no YouTube que eu assisto, muitos só são possíveis graças ao inglês. E por mais que exista hoje inteligência artificial que possa traduzir, não é a mesma coisa, né? Você aprender o idioma, ele desbloqueia coisas na sua mente, né? Tem até estudos que dizem que atrasa a decadência mental, né? O Alzheimer, e coisas do tipo. Então, eu não substituiria esse ensino, eu acho que ele é muito importante. E eu quero começar daí, né? E eu deixo essa reflexão aqui para que no futuro eu possa revisitar esse vídeo e ver o quanto que eu consegui alcançar, porque eu tenho certeza que, independente de que não seja muito, ainda possa ser uma mudança significativa, né? E espero que o meu eu do futuro, que esteja assistindo isso aqui, daqui a 5, 10, 15, 50 anos, possa ter uma certa satisfação em dizer que, caramba, olha só onde tudo começou, né? É, já tenho um certo protótipo do aplicativo, talvez eu mostre aqui em alguns vídeos futuros. Na verdade, eu quero liberar ele gratuitamente, como eu disse, né? E, enfim, queria deixar guardada essa memória aqui. E eu sei que, por mais que eu faça esses vídeos pra mim, tem pessoas que possam assistir, porque eu libero eles também de maneira pública, ou até mesmo no futuro, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Um grande abraço pra você. Se você estiver assistindo isso aqui agora, um beijo. E não desista dos seus sonhos. Se você tem algo que você queira alcançar, por mais que pareça que é um gigante de 50 metros, faça o mínimo, que o mínimo já é muito. A mudança ela só começa de pequenos passos, né? E a gente só derrota esse gigante começando por algum lugar. Então, é isso.